Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria de ter mais esta oportunidade de falar com você sobre a riqueza que é a nossa fé. Nós iniciamos mais um mês de setembro com a bênção de Deus. E todos nós sabemos que a nossa igreja celebra o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Ou seja, o mês todo dedicado a refletir a riqueza da Palavra de Deus. Temos também várias datas importantes, então não perca nenhum vídeo aqui no meu canal. Ative já o sininho de lembretes e estaremos juntos neste mês abençoado que se inicia. A Bíblia não é um simples livro, mas, na verdade, é uma biblioteca com 73 livros bem diferentes, com diversos estilos e escritos de épocas distantes. Por isso é necessário um plano para a leitura e também para entendê-la. A maior parte de seus livros são obras de muitas mãos e a composição de alguns deles que duraram séculos. As Escrituras Sagradas, elas na verdade são um conjunto de livros escritos em épocas distintas e também com estilos diferentes. Por exemplo, as partes mais antigas dos textos sagrados podem vir do século XII a.C., lá pelo ano 1100, enquanto o último livro do Novo Testamento, a segunda carta de Pedro, por exemplo, é do final do século I ou início do século II depois de Cristo. Sobre os estilos, temos o livro de Josué, por exemplo, que conta a entrada do povo de Israel de modo triunfal e heróico. Também os 11 primeiros capítulos do Gênesis são uma meditação em forma de parábolas. Já o livro de Jó é uma historinha como a nossa literatura de cordel. Os Salmos são poemas. Isaías e Jeremias são coleções de oráculos. Há cartas, narrações populares, como a do profeta Eliseu, além de histórias para despertar a piedade, como a de Esther, Judite, Jonas e Tobias. Há várias situações diferentes. Algumas partes foram escritas em momentos de glória, como alguns provérbios mais antigos, outras em momentos de perseguições e sofrimentos, como o livro de Daniel. Mas o que para nós, cristãos, mais importa é perceber os objetivos destas Escrituras. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis querem refletir sobre por que Deus criou tudo, qual o papel do homem e por que o mundo é marcado pelo mal e pela morte. Já o livro de Jó quer matar uma charada. Por que o homem de bem sofre tanto? Os livros dos Macabeus querem consolar e animar o povo nas tribulações. As cartas de São Paulo querem catequizar a comunidade e resolver os problemas que nelas surgem. Os evangelhos querem anunciar que Jesus é o Messias morto e ressuscitado. Os autores, quando escreviam, não sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. Assim, escreve no seu linguajar, do seu jeito, com suas capacidades, limitações. Por isso que, na Bíblia, é possível encontrar erros de geografia, de história, de biologia e assim por diante. Se formos resumir a história da formação das Escrituras, poderíamos afirmar que o primeiro modo como aconteceu a transmissão da revelação de Deus foi a tradição oral. Somente a partir do rei Davi é que as Escrituras começaram a ganhar corpo. Antes, além da tradição oral, existiam somente alguns documentos breves que mais tarde foram aproveitados e hoje estão espalhados pelo Pentateuco e por alguns dos livros históricos. Jesus conhecia profundamente a Bíblia e a citava. Isso é o suficiente para que todos nós façamos o mesmo.
Na tentação do deserto, ele venceu o demônio lançando em seu rosto, por exemplo, e por 3 vezes a santa palavra. Quando o tentador pediu que ele transformasse as pedras em pães para provar a sua filiação divina, Jesus lhe disse: o homem não vive de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Isto é bíblico. Também, quando o tentador exigiu que ele se jogasse lá do alto do templo, novamente Jesus tira uma frase do livro do Deuteronômio. Assim ele diz: não tentarás o Senhor, vosso Deus. E quando Satanás tentou fazer com que ele o adorasse, ouviu mais uma vez a palavra de Deus: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O demônio não tem força alguma diante da palavra de Deus lançada em seu rosto. Por isso que cada um de nós precisamos conhecer o poder desta palavra. Jesus morreu rezando todo o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É preciso ler e estudar a Bíblia regularmente, todos os dias, aquecer a alma com um trecho dela e saber usá-la nos momentos de dor, dúvida, angústia, medo. Abra a palavra, deixe Deus falar em seu coração e com Ele fale também. É a maneira mais fácil de se rezar. Aproveite esse mês de setembro. A minha sugestão: faça a leitura de um capítulo por dia durante todo esse mês de setembro e assim você irá criar este hábito da leitura diária da Palavra do Senhor. Que Deus o abençoe. Entra lá no meu portal padrecleina.org.br, deixa lá o seu testemunho de fé, de vida e aproveite também para conhecer o meu trabalho. Paz e bem, força!